Vamos agora à primeira sessão da programação. O potencial do varejo alimentar na vida do consumidor. E para introduzir a sessão, convido ao palco o sócio da McKinsey e líder de prática de varejo para a América Latina, senhor Roberto Tomaso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Era para ficar aqui sentadinho. Pessoal, é uma satisfação enorme estar aqui de novo nesse evento maravilhoso. Então, eu sou Roberto Tomaso, sou um sócio da McKinsey que lidera a prática de retail para a América Latina. E a gente tem feito diversos estudos aí relacionados a não só ao varejo alimentar, mas comportamento de consumidor, etc. E ser convidado aqui novamente para fazer uma palestra nesse evento tão significativo, tanto para o varejo brasileiro como para a economia brasileira, é uma honra para nós. Então, eu já agradeço de antemão, em nome da McKinsey aqui, a toda a organização da Abras, presidente João Galassi, Rodrigo e time da Abras por nos convidar novamente para essa oportunidade e conseguir ter esse papo com vocês. O tema desse ano, né, da Abras 2024, é um tema muito relacionado a como é que você expande a relação com o seu consumidor, além do negócio core que a gente fala, né? Além do transacional, né? Que é mais. A gente tem um termo na McKinsey que a gente fala que você não está mais olhando para capturar o share of wallet do cliente. A gente está falando aqui muito mais de share of life, né? E como é que a gente captura esse valor. E para falar um pouco sobre alguns casos internacionais e como é que a gente tem de perspectiva de como é que o varejo alimentar pode capturar mais valor na vida do consumidor, a gente está trazendo a nossa líder global de varejo para falar com vocês, Dinfik. Ela já teve experiências com varejo em diversas regiões, Ásia, Europa, Estados Unidos, e vai falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema de como a gente captura o share of life do consumidor. Ela vai ter uma palestra aqui de mais ou menos uns 30 minutos, depois a gente volta para fazer perguntas e responder perguntas da plateia para ela. Dinfik, please, come to stage. Obrigado. Good morning. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um país muito lindo. Como o Roberto disse, eu vou falar um pouco sobre o que é preciso fazer para capturar o share of life dos consumidores. Antes disso, quero falar um pouquinho de mim. Eu sou da Dinamarca e vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Eu lidero o setor de varejo, passei muito tempo na Ásia e sou uma cidadã global. Mas eu me envolvi muito com o varejo alimentar quando nossa empresa expandiu e desde então eu tenho trabalhado muito com isso. O que eu quero falar um pouco mais é perguntar por que estamos enfrentando tantos desafios ao mesmo tempo. Se vocês pensarem na magnitude disso, tivemos tanta disrupção no setor varejista nos últimos 5 anos, mais do que nos últimos 25 anos. Então, a questão dos funcionários no Brasil, onde há mais vagas no setor do que em outros setores, porque os funcionários têm mais probabilidade, 1,7 a mais, de mudar de emprego do que outros setores. Falamos sobre fornecedores, que pela primeira vez nos últimos 2 anos, viram um declínio de volume no mundo. Então, os fornecedores que vocês trabalhavam anteriormente estão enfrentando desafios globais e mesmo em 2023, nos Estados Unidos, fim de 2022, 2023, algo que só tinha acontecido em 2008. Então, não só disrupção de fornecedores, mas de funcionários, e nem estou falando da questão dos consumidores. E como eles estão mudando o seu comportamento. E ainda depois da pandemia, aceleraram certos comportamentos e estão demonstrando um novo comportamento chamado o consumidor zero. E vou falar um pouco mais sobre isso.
E, por fim, se olharmos para a criação de valor no setor, é onde houve muita disrupção. Se vocês olharem globalmente, os 10 principais varejistas possuem 70% do lucro econômico gerado na indústria. Portanto, existe uma grande concentração e consolidação da criação de valor. Se olharmos para o crescimento, e estou falando apenas de empresas de capital aberto, e sei que nem todos são assim aqui, mas se olharmos para o crescimento nos últimos anos, 2 empresas foram responsáveis por 50% do crescimento econômico. Não é surpresa que essas empresas são Amazon e Walmart, por conta de sua escala. Vocês veem que vocês têm, por exemplo, Mercado Livre no mercado local, mas vejam essas mudanças e a digitalização do setor e inteligência artificial, tudo afetou a criação de valor. A disrupção chegou para ficar. Ainda não temos um ambiente econômico apaziguado. O consumidor brasileiro está mais otimista, o que é ótimo, mas não necessariamente estão gastando. E 85% estão em queda, na verdade. Se olharmos para a população, temos menos de 2 filhos por mulher. E o problema disso é que precisamos de cerca de 2 para manter a estabilidade. Então, vemos o envelhecimento da população. E mesmo aqui no Brasil, a pirâmide está se invertendo. Se olharmos as tensões geopolíticas, é só abrir o jornal para vermos o que está acontecendo. Temos uma ordem conectada global, mas muito polarizada hoje em dia. Temos a alteração no comportamento do consumidor, uma série de pressões sobre as margens, os preços de commodities caindo, o declínio da inflação e os salários aumentando. Mudanças no supply chain, nos últimos dias, com as enchentes em diversos lugares no mundo. E isso ainda depois da disrupção causada pela pandemia. Se olharmos no futuro, as mudanças climáticas e outras circunstâncias como a política estão causando uma série de disrupções e também devem estar aqui para chegar. No caso de preços de commodities, temos uma diferença nas localidades, mas tudo está volátil. No caso de um varejista, se perguntar de como passar de um share of wallet para um share of life e obter lucro. Então, as atividades para além do core são muito importantes. Antes de falar o que os varejistas estão fazendo, quero dar um pouco do tom da urgência no setor. O que esse gráfico mostra é que o retorno total ao investidor nos últimos 20 anos. A barra azul mostra o setor varejista. Então, vocês podem ver que houve uma grande queda nos próximos 10 anos e depois houve uma grande queda durante a Covid e subiu um pouquinho na última era. Mas é possível ver que o varejo está com dificuldades em comparação com outros setores, especialmente depois da Covid. Então, como atender às necessidades de seus investidores é a questão. Se olharmos para os consumidores e pensarmos nesses desafios,
como atender às necessidades desse consumidor que estamos chamando de consumidor zero. O que vemos nesse slide são os números globais e americanos, e eu vou falar um pouquinho sobre os números do Brasil. Chamamos de consumidor zero porque eles possuem zero limites ou zero barreiras. Não há uma diferença para eles entre a loja física e o mundo virtual. Comprar online ou comprar na loja. Então, não existem mais esses limites. Há uma outra, zero polarização, zero mainstream. Há pouca tendência, ou as pessoas ostentam e gastam muito, ou gastam muito pouco. A zero fidelidade, as pessoas mudam de varejista o tempo todo. E a zero paciência. As pessoas não têm muita paciência mesmo para esperar, especialmente em termos de compras online. 52% das compras já são omnicanal. No Brasil, são 45%. Eu entendo que o e-commerce no Brasil é mais baixo, mas 45% já são compras que as pessoas pesquisam online para depois fazer as compras. Então, como você pensa nesses canais para pensar no share of life? O que vocês estão fazendo nos canais sociais como o WhatsApp? 38% dos consumidores dizem que eles planejam em gastar, especialmente em eletrônicos, viagens. Em termos otimistas, estamos falando de cerca de 40% no Brasil. 45% são da geração Z. E vestuário vende mais do que viagens. Se olharmos para a fidelidade, 1 em 2 consumidores relatam ter trocado de marca em 2023. No Brasil, foi 80%. 40% mudaram de marcas ou lojas. Então, 85% dos brasileiros estão buscando valor ou em busca de outras experiências, outros produtos, ou porque tiveram de tentar algo e acabaram gostando. Eu não tenho números sobre paciência no Brasil, mas isso dá um pouco da ideia do seu consumidor. Se pensarmos, então, nesse cliente que agora ostenta ou economiza, que não é leal e não tem paciência, o que vocês fazem? Como aumentar a relevância na vida do consumidor? Há basicamente duas coisas. Tem essa noção de como reimaginar o meu valor principal como varejista para se adaptar ao consumidor zero. E também tem a parte de o que eu posso fazer para além do negócio principal, quais outros serviços que eu posso oferecer ou atividades para ter mais desse consumidor comigo. Eu tenho um alerta a fazer. Temos um varejista que acabou explorando outros negócios, mas perdeu o seu market share para o líder no mercado. Então, é preciso defender o seu negócio principal, o seu core. Não dá só para investir em outras atividades. Então, o que temos visto as pessoas fazerem? Vemos as pessoas olhando para a proposta de valor, as pessoas buscando personalização, se tornando cada vez mais omnicanais, buscando tecnologia, fazendo analytics para ter as lojas e a supply chain cada vez mais conectadas. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso depois. Se pensarmos sobre essa proposta de Zero Mainstream, um varejista que eu vou comentar, e eu escolhi alguns com cuidado de fora do Brasil, e um deles, um exemplo, é o Costco.
E o que é interessante é essa lógica deles de como criar valor, tanto em termos de diferenciação e de fazer com que as pessoas comprem coisas que não comprariam, e como você cobre a questão do valor da equação. No caso da omnicanalidade, eu vou falar do Wegmans, pode ser menos conhecido, é um varejista de 10 bilhões, 150 lojas nos Estados Unidos, e eles têm uma área online agora, mas não tinham. E vou falar sobre personalização também. Então, vamos começar com o Costco. Eu espero que vocês conheçam a Costco. Para quem não conhece, eles conseguiram obter 67% do seu faturamento vem de receita de assinatura. Você é membro, você paga uma taxa e você pode comprar os produtos. Uma loja tem mais ou menos 50 mil metros quadrados. Eles só têm 4 mil SKUs. Mas eles fazem duas coisas com esses SKUs. Primeiro, eles oferecem muito valor. Mas não é só a única questão. Eles também oferecem alta qualidade. Então, Kirkland, que é a marca própria, ela gera mais receita que marcas como Nike e Coca-Cola. É cerca de 60 bilhões só em alimentos e outros produtos não alimentícios. Então, é 25% do faturamento global da Costco. E tem uma qualidade que normalmente é superior a CPG. Então, os consumidores não só buscam o valor, mas também acabam fazendo uma espécie de caça ao tesouro, buscando coisas novas. Por exemplo, pneus é um dos SKUs que mais vendem na Costco. Mas há muito valor também em alimentos. Eles também trazem as experiências à vida em termos de amostras grátis, em termos de cashback. Eles realmente têm essa lógica e, no fim, tudo se trata a um alto valor e alta qualidade dos produtos. É um dos poucos varejistas que deixa outros produtores de CPG incomodados. Então, isso funciona muito bem para eles. Se vocês pensarem nos grandes players que têm 70% do valor do mercado, eles são um deles. O segundo exemplo que eu quero comentar aqui é a Wegmans. Até 5 anos atrás, Wegmans era um varejista físico, e aí eles viram a Amazon comprando o Whole Foods, que era um experimento, entre aspas, mas é bom você poder gastar 13 bilhões só para ver como funciona. Então, eles começaram a pensar o que renovar. E há duas coisas que eles queriam pensar. Uma é que eles tinham uma base de clientes fiéis, mas não tinham nada online, não tinha nada customizado. Então, o que eles começaram a fazer nessa jornada é que, através do app, enriquecer a parte da inspiração. Então, desde o sign-in até recomendações, como criar a lista, como oferecer detalhes de produtos que realmente ajude o shopper e como permitir essa navegação. E, claro, a gente tem sistemas legados, então como trabalhar e fazer essa navegação fluida. E eles fizeram isso, e o ponto de partida, como vocês sabem, eles têm um negócio de restaurantes, e em 2 anos, eles conseguiram 200 milhões em receita incremental.
E o total de vendas de e-commerce hoje chega a 1 bilhão. E isso é muito interessante porque contribui muito com uma margem de cerca de 30%. Então, essa lógica de acompanhar a jornada do cliente e personalizá-la de forma que funcione para o cliente e para a empresa é o que os torna tão bem-sucedidos. E essa personalização é muito importante porque 25% dos varejistas estão fazendo e 75% dos clientes acham que você não está fazendo um bom trabalho. Então, os consumidores estão abertos a isso. Quero mostrar mais um exemplo. Aqui o comércio conversacional. Eu não consigo ler português, então vou deixar vocês verem na tela. O que vocês podem ver desse exemplo é o que muitos varejistas estão fazendo em diferentes versões, seja no aplicativo ou no WhatsApp. Como ter uma conexão mais próxima com seu cliente, para oferecer a experiência para que eles comprem quando eles quiserem, da forma que quiserem e da forma que atenda às suas necessidades, para conseguir também um maior share of life. Então, como melhorar o nosso core? Como obter valor e diferenciação? Como personalizar a jornada e ter aquela questão omnichannel, que nem a Wegmans, o comércio conversacional? Mas se eu sair disso, e a gente vai falar um pouquinho sobre Analytics, como que eu passo para essa nova versão? Porque nessa busca de valor e retorno, em um mundo onde os volumes estão sob pressão, como promover novos negócios? E há duas coisas que temos visto crescendo bastante e outras que não têm funcionado tão bem. O que esse gráfico mostra é quanto os segmentos não core estão crescendo. Então, isso é o azul claro. Então, Costco tem ali 21% em relação ao segmento core, que é o varejo. Então, em não core, nós temos propaganda, serviços financeiros, B2B, e vemos que isso está crescendo 2 vezes mais. Claro que começa com uma base pequena, mas está se tornando significativo em termos de receita. Se pensarmos só em lucro puro, hoje, a Kroger, por exemplo, 15% de seu lucro operacional vem dessas atividades. Então, vemos essas empresas tendo uma receita muito maior dessas atividades. Uma das coisas que é importante pensar em termos de B2B, B2C, o que está funcionando e o que não está. Vamos falar sobre B2B primeiro. Eu sei que vocês são mais B2C, então eu vou falar isso depois. Temos marketplaces de sucesso e muitos exemplos, mas como ter o eB2B como uma extensão do seu negócio e como fazer o crescimento disso? O Walmart tem um exemplo para concorrer com a Amazon e está indo muito bem. O que dá para fazer em termos de analytics e em termos de serviços B2B? Pensem
pagamentos, crédito, e acaba tendo uma margem de lucro interessante nisso. Pensando agora só em B2C, eu vou começar com o que eu acho mais complicado. Eu não sou muito fã de verticalização ao longo da cadeia de valor. Como um setor, vocês já precisam aumentar sua intensidade de capital, porque precisam manter a digitalização, investimento em pontos de venda, dados. Então, investir ainda mais talvez seja um pouco complicado como varejista de alimentos. Mas temos visto um aumento na conversa sobre isso e Lidl, da Alemanha, tem pensado em fazer isso. Eles têm feito em função de qualidade, mas é importante pensar se vocês realmente querem trabalhar com essas competências, porque isso influencia no CAPEX. A questão de segurança e patrimônio. Tem um caso muito bem sucedido na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos também. A questão do conteúdo, como, por exemplo, o Walmart, ou o exemplo do Amazon Prime, para engajar meus consumidores, buscar mais fidelidade e ter dinheiro de anúncios. No caso de saúde, nós temos o exemplo do Best Buy, e a Walmart acabou de vender a Best Buy. Então, o que nisso tudo pode ser um grande vetor de crescimento, especialmente se a gente olhar para a demografia da população, em que tem uma grande parcela da população e também da riqueza estão em pessoas mais velhas. Em algumas economias maduras, cerca de 30% da população terá mais de 65 anos nos próximos anos. E boa parte da riqueza também. Em termos de habitação, ou mobilidade, ou viagens, há investimentos nesse sentido também. O Best Buy é um bom exemplo de voltar para o seu core. Sempre pensar no que você é bom e depois investir em outras áreas. Acho que há um requisito para a maior parte dos varejistas, que é a questão de anúncios. Vamos falar com a Kroger, que liderou esse movimento em certas dimensões. Então, eles começaram com a monetização de dados, adquirindo dunnhumby, a parcela americana, e começaram a criar o marketing de precisão. Então, era um motor de customização, mas depois criaram essa lógica de que é possível fazer anúncios na minha plataforma. E eu posso dizer se as pessoas compraram na nossa plataforma ou não. Então, eles começaram todo um novo fluxo de receita que não estava só nos produtos CPG, mas havia uma renda adicional que os fornecedores usavam para reforçar suas marcas. Então, acabou tendo um investimento em marcas também e chegando agora aos números que temos hoje. Então, há 1% de turnover e isso representa 50% do seu lucro. E esse dinheiro digital possui grandes margens, 60%, 70% de margem. Então, compare com a venda de bananas, por exemplo, é um modelo muito diferente. Então, se você pensar nisso e usar esses dados e analytics, eles testaram com compras dentro da loja, primeiro com grupo controle, utilizando essa mídia de varejo, e chegaram a um incremento de 50% do EBIT, o que mostra a proposição de valor. Mostra a proposição de valor, inclusive, para os fornecedores. Um outro exemplo é Lidl.
Eles aumentaram a fabricação de produtos assim de chocolate, sorvete, padaria. A sua fábrica de chocolate é uma das de maior qualidade na Alemanha. Então, eles usaram isso tudo para aumentar a qualidade do seu core, da sua marca própria. Uma área específica que eles acabaram investindo é gestão de resíduos e reciclagem. Eles fizeram isso como parte de sua proposta de sustentabilidade, mas isso acabou se tornando seu motor de lucro. Em parte por conta da reciclagem de plástico. Há uma escassez disso na Europa, então os preços estão aumentando nesse sentido. Então, eles estão ganhando dinheiro com um investimento nesse setor. Então, com esse sistema, eles acabam cobrando de outros varejistas para reciclar os seus resíduos. E acabam sendo o terceiro gestor de resíduos na Alemanha. Quero mostrar agora um vídeo sobre o que fizemos para Macro na Tailândia. É diferente do Macro no Brasil, tá? If you look at Magnet today, it is the leading digital B2B marketplace for hotels, restaurants, and cafes in Thailand. A pandemia de Covid causou muitas mudanças. Acredito que há três forças: os clientes indo online, a desintermediação do risco, fabricantes atuando diretamente em terceiro lugar, o poder de analytics, permitindo que você personalize muito mais para os clientes. O MacNet é um novo negócio do Macro. Acreditamos que se tornou a nova curva S. Vemos trabalhando nesse projeto desde o ano passado. Ele também exige uma nova forma de trabalhar. O Macro vem de um contexto de negócios muito clássico. Sabíamos que havia disrupção e que precisávamos de ajuda para entender como promover essa disrupção no negócio. LEAP é a unidade de desenvolvimento de negócios digitais da McKinsey. Ajudamos empresas como Macro a criar e expandir rapidamente. Com nossa experiência, competências e metodologias comprovadas, atingimos isso rapidamente. Estamos muito orgulhosos do que conseguimos com a McKinsey. O impacto excedeu nossas expectativas. Somos gratos e estamos muito animados. Tem 1 bilhão em vendas agora e a maior plataforma no sudeste da Ásia. Por fim, Best Buy. Vocês ficam pensando, Best Buy é um varejista de eletrônicos, todo mundo achou que eles iam quebrar. 25% das rendas vem de serviço. O principal é instalação, manutenção e no back-end de suas competências temos a omnicanalidade, distribuição, analytics, e eles também investiram num serviço de saúde, com uma combinação de tecnologia para a saúde. Não temos números públicos, mas com base em suas publicações, eles têm uma ambição significativa de continuar investindo nisso. Eu não sei se todos devem investir na área de saúde, eu acho que o Walmart está até desinvestindo nisso, mas é algo importante pensar se você tem uma rede de farmácia ou algo que você está dentro das casas das pessoas, né? Como alavancar isso? Bem, o que eu quero que vocês se lembrem, quando pensar em ganhar o share of life do consumidor, é preciso aumentar o seu core. Então, pense no novo consumidor. Como vocês vão manter esses consumidores? E também é preciso pensar o que podemos fazer além
para crescer. Então, se perguntem, estou trabalhando nos dois lados da balança para obter a maior parcela dos consumidores? Roberto, acho que a gente precisa de você aqui na volta. Muito obrigada. E teremos agora um momento de perguntas e respostas com a nossa convidada. Para conduzir, chamo de volta ao palco Roberto Tomaso. Thanks a lot, Dave, for this presentation. Very Muito obrigado, Demke, por sua apresentação. Foi muito interessante. Eu estou recebendo uma série de perguntas do público. Eu vou escolher uma ou duas. A primeira é sobre... Você mencionou o sucesso e a concentração da criação de valor com Amazon e Walmart. Como você define as melhores ações que o Walmart fez para conquistar tanto valor? O que o Walmart fez para criar esse valor nos últimos anos? Bem, eles estavam um pouco atrasados quando se tratava de mídia varejista. A Kroger investiu mais, mas eles investiram muito na jornada de como usar os dados e fizeram uma parceria para criar toda uma plataforma de dados que funcione tanto no core, integrando os dados de supply chain, mas também trabalha com mídia varejista e o serviço Connect Plus. Então, eles investiram muito em anúncios. Uma outra área que eles também resolveram se aprofundar ao voltar de regiões fora dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, é investir em B2B. Então, quando a Amazon surgiu e começou a criar o seu negócio online separadamente, porque queria dar espaço suficiente para crescimento, é uma questão comum. Eles constroem um outro espaço e aí fizeram a integração no sistema principal do Walmart. Então, agora o B2B é um negócio separado. Eu acho que vai continuar separado por um tempo, mas eles criaram um ecossistema separado, com uma dedicação de gestão separada. Então, eles fizeram essas diferentes verticais que foram construídas de forma focada até que estivessem grandes o suficientes para fazer a integração de volta, em vez de mantê-los separados. Muito bom. Temos uma segunda pergunta. Quando você mostrou o equilíbrio entre o negócio principal e novas atividades, como você vê as organizações fazendo esse equilíbrio e colocando pressão, com pressão no core e nas atividades? Quais são as melhores práticas? Eu daria o exemplo do Macro. Eles eram um varejista físico muito bem sucedido. Tinham margens líderes no mercado, estavam indo muito bem. Ao mesmo tempo, por conta da Covid, eles queriam um negócio digital e ter garantias que eles tinham uma alternativa. Então, eles criaram esse negócio separado. Então, era uma equipe separada, com sua própria governança, estrutura, equipe, talentos e tudo mais, para trazer o melhor do mundo, o melhor da Tailândia, para o negócio, para construir o negócio online. De forma interessante, quando eles chegaram a essa escala maior, eles moveram o negócio antigo dentro do novo negócio do ponto de vista tecnológico, porque eles acabaram superando o sistema legado, não em termos de tamanho, porque as lojas físicas são muito maiores, mas a parte de tecnologia e a cultura. E a forma de trabalhar e o speed to market. Isso cresceu tão rápido que o novo negócio absorveu o antigo em termos de tecnologia. Muito obrigado.
A próxima pergunta é que nós falamos sobre analytics e inteligência artificial e agora a IA generativa. Como você vê a penetração disso no varejo? Você tem algum caso de uso ou algum exemplo que possa compartilhar a respeito disso? Eu acho que no caso de IA, em geral, há diferenças em termos de lucratividade e crescimento entre as pessoas que usam e não. Então, o valor econômico, o potencial está lá. Ao mesmo tempo, é muito difícil escalonar e obter a adoção disso em forma significativa. Então, em precificação, em sortimento, há uma boa adaptação. Se um varejista deixar o Analytics rodar para definir os preços, eu acho que há pontos muito interessantes comerciais. Supply chain é uma área, o meu principal exemplo é quando você sabe que o clima está quente do lugar onde você compra morangos, você acaba melhorando o preço para vender rápido. Então, tem uma área de integração onde a Analytics está sendo aplicada mais. E também existe uma grande aplicabilidade no back-office, especialmente no varejo, quando há uma escassez de pessoas hoje em dia. Não só na parte por conta da digitalização e checkout, mas a IA tem sido usada em RH e financeiro e tanto mais. Quer dizer, a IA generativa ajuda porque traz mais insights complexos de forma mais rápida, se for bem programada. Eu acho que ainda estamos no início disso tudo e provavelmente o Walmart está liderando essa questão mais do que outros. Uma outra pergunta. Parte do mercado no Brasil tem aumentado o atacarejo. Então, na sua experiência de macro na Tailândia, quais são as principais lições e qual foi essa jornada do macro que nós vimos no vídeo? Eu acho que o início é proteger o bebê da nave-mãe, digamos assim. Antes de você começar algo novo, é preciso prestar atenção em todas as questões que são há muita burocracia. Então, é importante ter espaço para que essa nova empresa trabalhe dentro de alguns parâmetros. Claro que você não vai dar liberdade demais, mas é preciso dar um pouco de liberdade para que eles experimentem, né, façam experimentações. Outra questão é que é preciso pensar no processo de RH e da proposição de trabalho com pessoas, porque isso pode ser bem diferente do negócio original. Se você quer ter os melhores trabalhando no seu site, os mais produtivos trabalham à noite, por exemplo, e trabalham de pijama na frente do computador. Então, se você tiver uma política de trabalho das 9 às 5, isso não vai funcionar. Então, é preciso pensar na remuneração e também no seu processo de pessoas, de onboarding, obrigação de estar no escritório e tudo mais. E uma terceira questão foi a lógica de pensar no seu ecossistema de parceiros. Como criar um controle e propriedade do que está fazendo
em relação aos seus parceiros e tudo mais. I think we have time for one last Muito question obrigado. Acho que temos tempo here. para mais uma última There is a question pergunta. here regarding the Tem uma questão purchase power of the sobre o population. poder de compra da população. Pressure on Então, temos a income inflação, levels. How do you see a pressão retailers sobre os elsewhere, like looking níveis de for renda. Como to create, você like, price vê perception, to os create varejistas the sensation of value trabalhando para in their criar essa store, in sensação their de valor em suas lojas e sua experiência? How do you see other retailers Como você vê que outros varejistas estão tentando criar a percepção do preço? Ah, sim, entendi. Eu falei um pouco sobre o modelo da Costco, em que você paga uma taxa por ano e você tem acesso a preços mais baixos e você tem acaba tendo ofertas melhores de fornecedores. E eles têm uma velocidade de rotação que é muito mais rápida que para os fornecedores. Você sabe que se vende na Costco, vende em qualquer lugar. Tem outro modelo de valor que foi originado na Europa, com descontos para sortimentos bem limitados, com alta rotação e grandes ofertas com os fornecedores e a construção da qualidade da marca própria. O que temos visto hoje, os varejistas que estão indo melhor é que hoje eles têm, por exemplo, um supermercado tem cerca de 20 a 30 mil SKUs e desses 20 a 30 mil eles pegam mais ou menos 1.000 SKUs de itens do dia a dia aí, e eles acabam dando um desconto para desses produtos para bater o mesmo preço da marca própria. Então, eles pegam o melhor produto em termos de qualidade e colocam no menor preço. Com isso, eles garantem que esse consumidor infiel, que pelo menos uma vez por semana, eles vão comprar esses itens essenciais. Então, um exemplo disso é, pensando aí nos varejistas menores, será que tem algo do atacarejo que talvez você tenha que aplicar, ou outras coisas para demonstrar valor em itens que sejam importantes para o seu cliente? E continuar trabalhando a diferenciação em cima disso. Muito obrigado. Agora switch to português. Eu vou passar então agora para português. Nossa participação. Thanks, Think, for your presentation. Very insightful. Thank you very much for coming to Brazil. Muito obrigada por sua apresentação. Muito obrigado por ter vindo ao Brasil. Se precisar, a gente pode estar à disposição aqui depois para responder. Obrigado, pessoal. Thank you again. Muito obrigada pela participação. Thank you.